ruim. Igrejas e pastores investigados por esquemas de lavagem de dinheiro e desvio de recursos dos aposentados e pensionistas. Escândalo no INSS envolvendo pastores e igrejas. Pastores e igrejas investigados na confusão do escândalo financeiro do Banco Master. Pastor preso. E não é por perseguição religiosa, cristofobia, esse papo aí não. É crime mesmo. Pastores presos. Escândalos sexuais, abusos sexuais, estupros dentro das igrejas. Outro dia veio a notícia da esposa do pastor que contratou um detetive para seguir o marido. Descobriu que ele tinha um caso extraconjugal com a nora. E aí agora estão investigando, porque parece que os netos do pastor, na verdade, são filhos dele. É um negócio que... Ontem eu vi uma que foi... essa chega. A pastora que falou que foi para o inferno 15 vezes. Ela foi lá. Aí ela disse, voltou de lá dizendo o seguinte, que viu o Papa João Paulo II, o Chico Xavier, um montão de gay, e sabe quem mais? Os fiéis que não dão dízimo. Estava tudo lá. Gente, a nossa chamada e querida igreja evangélica, ela virou um fenômeno social, habitado por muita gente mau caráter, gente inescrupulosa, gente oportunista. E aí quando eu vejo notícia, evangélico não sei o que lá, evangélico não sei o que, eu penso que a gente precisa dar um jeito de mudar essa nomenclatura. Mas quando eu vejo essas notícias, eu penso, bom, isso aí é notícia a respeito de um fenômeno religioso, social, sociológico. Mas o fato é que as nossas comunidades, as nossas igrejas e esse grande fenômeno evangélico brasileiro está repleto de gente que não presta. Então, por que tem tanto crente que não presta? Jesus contou uma parábola que nos ajuda a entender isso. Eu estou em Mateus capítulo 13. Eu ia dar o título do meu sermão de A Parábola do Semeador, mas achei um título, o porquê tem tanto crente que não presta, eu acho que é melhor. Então vamos lá, Mateus capítulo 13, eu começo a ler o versículo 3. Jesus dizendo esta parábola: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Numa primeira camada de sentido, Jesus está falando a respeito do seu ministério, dos seus ouvintes originais e da maneira como ele, Jesus, e o seu evangelho foram acolhidos pelas pessoas. Primeiro tem aqueles que não entendem, porque Jesus explica esta parábola. Depois tem aqueles que se entusiasmam. E depois tem aqueles que têm interesses outros.
Então veja a partir aí do versículo 18, como Jesus explica a parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. De quem Jesus está falando? Das pessoas ao seu redor. Primeiro ele fala que as pessoas que ouviram o seu evangelho, muitas não entenderam. Na verdade, praticamente ninguém entendeu. Pouquíssima gente entendeu. E principalmente aqueles que entenderam depois do Pentecoste, depois do derramamento do Espírito Santo. Porque você se lembra que Jesus ressuscitado foi ao encontro dos discípulos a caminho de Emaús, e os discípulos não o reconheceram, estavam tristes porque ele, Jesus, havia sido morto, crucificado, e eles estavam voltando para casa. E a fala de Jesus para esses discípulos foi: como vocês são tardios para crer e entender. Isto é, nem mesmo os discípulos próximos dele, Jesus, haviam entendido. Quando Jesus ressuscitado está com os seus discípulos e diz: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, a pergunta dos discípulos em Atos capítulo 1 é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus diz: não entenderam nada. Não entenderam nada, não é o reino de Israel que eu vim restaurar. Eu vim para trazer um reino que não é deste mundo, é um reino que é eterno. Então, Jesus ressuscitado ainda convivia com pessoas que não haviam entendido nem mesmo a sua identidade messiânica e também o anúncio do reino de Deus que ele fizera. Então, é gente que não entende. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, eles não entenderam quem era Jesus. Lembra quando Jesus manda perguntar: quem dizem os homens que eu sou? É Elias, é Jeremias, é um outro profeta, é João Batista. Não entenderam que estavam diante do Messias, não entenderam. E Jesus diz: olha, quem ouve e não entende é semelhante a esse cuja semente caiu à beira do caminho e o maligno levou embora a semente. Não deu nem tempo da semente frutificar. Mas também Jesus fala daqueles que ouvem e logo recebem com alegria, porém, quando vem uma tribulação ou uma perseguição, logo abandonam. Ora, isso é uma referência explícita às multidões que o acolheram. As multidões se impressionaram com a sua autoridade, as multidões se impressionaram com o fato de que ele, Jesus, fez milagres que nunca antes na história de Israel havia sido feito. Por exemplo, expulsar um demônio mudo, por exemplo, curar um leproso, por exemplo, curar um cego de nascença. Não havia sido feito do jeito que Jesus fez, tocando no leproso, sem ele ficar contaminado, e o leproso é que passa a ser purificado. Isso não tinha acontecido. As multidões se impressionaram. As multidões, quando experimentaram do pão que ele transformou, ou que ele multiplicou, quiseram fazê-lo rei, e ele não quis.
As multidões se aglomeravam ao redor de Jesus. As multidões receberam Jesus entrando em Jerusalém com gritos de louvor e hosanas. Hosana ao filho de Davi, louvado seja, aleluia, glória a esse que vem, ao filho de Davi. Jesus entra em Jerusalém aplaudido, aclamado, louvado pelas multidões. Entretanto, esta mesma multidão é quem escolhe Barrabás. Por quê? Porque se você ler na sua Bíblia o Evangelho de João no capítulo 11, o versículo 50, o sumo sacerdote Caifás diz o seguinte, e espalha isso no meio do povo, diz: olha, nós somos uma colônia romana e vocês ficam aplaudindo esse aí Messias, e se vocês se juntarem a esse Messias, ele vai ter direito de reinar sobre nós. Quando César, o imperador, ficar sabendo disso, ele vai vir aqui e ele vai matar todo mundo. Então a palavra do sumo sacerdote foi a seguinte: é melhor que morra um só homem do que morra todo mundo. Aí a multidão disse: fazendo essa conta, acho que é melhor mesmo. E aí crucificaram Jesus. E Jesus diz: bom, eu conheço gente que é entusiasmada para acolher o anúncio do reino de Deus, mas quando vem a tribulação e a perseguição, abandona. Quando a vida fica em risco por causa da fidelidade ao reino de Deus, essa gente vai embora. E Jesus diz: e eu também conheço gente que até entende, mas não se compromete. Por quê? Porque a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam a semente que fica infrutífera. Essa é a semente que caiu entre os espinhos. À beira do caminho é quem não entende. No terreno pedregoso é quem fica entusiasmado, mas logo abandona. E entre os espinhos é esse pessoal que entende, mas que tem interesses. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que os fariseus, que amavam o dinheiro, os fariseus que amavam o dinheiro e a glória dos homens, eles não aderiram e não se comprometeram com Jesus. E Jesus diz: essa gente aí é semente entre os espinhos. Então, num primeiro momento, Jesus está descrevendo quem está ao seu redor e a maneira como essas pessoas o recebem e acolhem o anúncio do reino de Deus. Mas nós não estamos lá, nós estamos aqui. E esta palavra diz respeito a nós. Diz respeito a pessoas que estão dentro das nossas comunidades, frequentam os nossos templos, sentam-se nos nossos bancos e cadeiras e poltronas, mas elas não nasceram de novo. Elas estão aculturadas. Elas aderiram a um movimento religioso. Antigamente nós falávamos religião, a pessoa dizia católico. Aí a gente falava assim, praticante. Porque católico todo mundo é. Eu fui batizado na igreja católica quando pequenininho. Eu tenho padrinho e madrinha, Dindo e Dinda. Eu era criança, pequenininho. Religião, católico. Praticante? Não. Aí a gente usava a seguinte expressão: nominal. Praticante ou nominal? Nominal, não praticante. Nominal é por identificação censitária. Hoje, evangélico também tem praticante e não praticante. Que aderiu, que vai na corrente da fé, que vai na reunião de oração, que canta no coral, dirige louvor, é pastor de igreja,
mas não nasceu de novo, não entendeu. O entender não é entender de ser inteligente. Esse entender e não entender tem a ver com a metanoia, tem a ver com a transformação da consciência. O apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Jesus disse que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem guia a toda a verdade. Há muita gente que lê a Bíblia Sagrada e adquire sabedoria, informação, dica prática de bem viver, conhecimento, mas lê como literatura. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Tessalônica dizendo o seguinte, capítulo 2, versículo 13: eu dou graças a Deus porque vocês receberam a palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, que opera em vocês os que creram. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Ela penetra até aquela dimensão de profundidade que separa juntas e medulas. Ela faz com que haja uma radical mudança de consciência, traz discernimento espiritual, que Jesus aqui está chamando de entendimento. Conhecer as histórias da Bíblia não significa necessariamente ter tido um encontro com a palavra de Deus que transforma. Saber versículo, citar versículo, construir argumento. Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo: eu estive entre vocês e nada eu pretendi saber a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, para que a minha mensagem não fosse expressão de sabedoria humana, mas eu falei de coisas espirituais para pessoas espirituais, e que o Espírito Santo é quem traduz isso. Então as nossas comunidades estão cheias de gente que talvez até busquem, tenham o desejo, elas gostariam de, mas elas não nasceram de novo. Elas não conseguem ver o reino de Deus. Jesus não disse isso? Que quem não nascer de novo não vai enxergar o reino de Deus. Não nasceram de novo. E aí você não se espanta com as coisas que essas pessoas fazem, porque elas não nasceram de novo. Elas não são guiadas pelo Espírito. Elas são cínicas. Elas são impermeáveis à culpa. Elas não têm constrangimento, elas não ruborizam. Elas mentem descarada e deslavadamente. Não ficam nem sequer constrangidas, porque eles não têm consciência sensível à ação do Espírito Santo. Por quê? Porque não tem relação com o Espírito Santo. Elas são maquiavélicas, elas são ardilosas, elas são falsas, conscientemente falsas, enganam, iludem, prometem o que não podem cumprir, não têm temor de Deus, elas manipulam, porque não nasceram de novo. E Jesus deixa isso muito claro. É gente cuja palavra de Deus caiu à beira do caminho, e o diabo levou embora a semente, porque não encontrou lugar no coração dessa gente.
Agora, tem o pessoal que ouve e se encanta. Era isso, eu procurei, encontrei Jesus. Mas quando vem a tribulação, e quando vem a perseguição, não era isso. Não era isso que eu esperava. Eu já ouvi pessoas angustiadas dizendo: pastor, eu me converti e começou a dar tudo errado na minha vida. É verdade, irmão, pode acontecer mesmo. Pode acontecer mesmo que Deus comece a desbastar você. Antes de você se converter, antes de você nascer de novo, antes de você enxergar o reino de Deus, a sua vida era cheia de penduricalhos, era cheia de supérfluos, era cheia de ideias, era cheia de relações, era cheia de conquistas, era cheia de virtudes, que o Espírito Santo diz assim: isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Então começa a dissolver, começa a derreter, vai virando pó. Jesus disse: olha, o mundo me odiou, e vai odiar vocês também. Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. As pessoas quererão mal a vocês. Nada incomoda mais do que um bom exemplo. Quando você tem uma pessoa na sua frente e ela fala a verdade, ela é íntegra, ela é honesta, ela é sem malícia, ela não é competitiva, ela não é maledicente, ela te irrita. Você quer fazer uma fofoca, ela não escuta. Você quer combinar um jeito de tirar a coisa dos outros, ela diz: não, isso aí eu não me envolvo. Aí você já começa a suspeitar que ela vai te denunciar, porque ela não aceitou fazer parte do esquema. Aí você já coloca um X nas costas dela. Aí você é segregado. Você faz questão de pontuar a verdade. Você é a pessoa que entra no grupo do WhatsApp da família e diz assim para a cunhada: isso aí é fake news, hein? Aí você é que não presta. A cunhada que manda o fake news é legal. Você que diz que é mentira, incomoda, né? Você que diz: ó, isso aí é misoginia, ó, isso aí é racismo, ó, isso daí é abuso, hein? Essa relação é abusiva. É você que é o problema. Você que denuncia o violento, o abusador, o caluniador, você que é o problema, porque está todo mundo fingindo que não vê, fazendo vistas grossas e convenientemente convivendo com essa podridão. Aí você vai lá e acende a luz. Aí o lobo, ovelha, né? Imagina a situação de José. Imagina a situação de José. O José vai para a casa do servo do faraó, do capitão Potifar. A mulher do Potifar se encanta com José. O José vira para ela e diz: minha senhora, a senhora é esposa do Potifar. Eu não posso trair a confiança do seu marido, não posso trair a confiança do meu Deus. Me deixa sossegado, dona. Aí foi preso. Foi preso. Ele podia chegar na cadeia e falar assim: oh Deus, eu fui fiel e agora vim parar na cadeia. Quando na verdade ele foi parar na cadeia justamente porque foi fiel. Então tem gente que acha que vai entregar a vida a Jesus e que aí vai o mundo se descortinar diante dele, que ele vai prosperar porque ele é cabeça e não cauda, e que a riqueza do ímpio Deus vai tirar do ímpio para colocar no bolso dele, e aí ele vai nessa conversa. Só que ele percebe que o reino de Deus não é assim.
E aí ele fala, não era isso que eu esperava não, eu esperava que Jesus me desse uma força. Aí abandona porque não aguenta o tranco da fidelidade, não aguenta pagar o preço da integridade e da santidade, não aguenta conviver com a hostilidade, não aguenta. E aí tem a terceira galera, e a terceira galera é essa que a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam a semente. Essa aqui é a turma que quer Jesus como vantagem para chegar onde sempre quis chegar. Não quer mudar. Quer um empurrãozinho para continuar fazendo o que sempre fez. Quer uma forcinha divina para continuar acreditando no que sempre acreditou. Quer a bênção de Deus para os seus conluios, os seus conchavos. Quer a bênção de Deus para os seus negócios fraudulentos. Eu acho muito impressionante esse fenômeno do Rio de Janeiro. O Rio é quase que um outro país, né, pessoal? O Rio é quase que um outro país na questão da convivência com o crime. O crime no Rio de Janeiro é uma coisa que me espanta. E me espanta muito o fato de que antigamente o sujeito criminoso, ele se convertia, ele abandonava o crime. Agora não, ele se converte e ele quer que Deus abençoe a boca de fumo dele. Quer que Deus proteja a facção dele. Coloca inclusive no território dele que esse território aqui é de Jesus. Porque não quer mudança de vida. Não quer revisão de prioridades, não quer cisão de relacionamentos, não quer interromper sociedades. Imagina o seguinte, ô fulano, nós somos sócio, e a gente tinha uns negócios aí, que você sabe que era tudo dinheiro sujo que a gente punha no bolso, mas eu tenho uma notícia para te dar, eu me converti, e agora? Aí Jesus está olhando, vai ver se o sujeito que se converteu é igual Zaqueu, que vai dizer, eu não quero mais esse dinheiro sujo, eu vou devolver, eu vou dar para os pobres, eu vou dar um jeito, eu não quero dinheiro sujo mais na minha conta. Ou é do tipo semente no meio de espinho. É com Jesus e mais o dinheiro sujo. É com Jesus e mais a amante. É com Jesus e mais o vício. É Jesus e o tigrinho. É semente no meio de espinho. Até rimou, né? Vou tuitar essa. Jesus e tigrinho é semente no meio de espinho. Vou mandar essa. Aí você vê pastor preso porque fez conchavo com o Banco Master. Pastor investigado por desviar de recurso do INSS. Igreja funcionando para lavagem de dinheiro. Por quê? Leia a parábola do semeador. É semente à beira do caminho, é semente em terreno pedregoso, é semente sufocada por espinho, mas graças a Deus é que tem a semente que caiu em terra boa. E deu fruto a 30, a 60 e a 100. Aí eu te pergunto, qual é o fruto? Que fruto é esse? Vou dar a minha interpretação particular. Sabe que existe uma similaridade entre a semente na terra e o sêmen no ventre. Pedro, apóstolo, na sua primeira carta, diz o seguinte, que nós fomos regenerados, nós nascemos de novo, Deus nos gerou novamente, por uma semente incorruptível, a palavra de Deus.
nos regenerou. 1 de Pedro 1:23. A semente da palavra de Deus nos regenerou. Então no capítulo 2, 2 ou 3 versículos em seguida, ele diz: então, como crianças recém-nascidas, desejem ardentemente o leite, que é a palavra de Deus, para que por ele vocês cresçam. Então olha que paralelo Pedro faz entre a semente que cai na terra e produz fruto, e a palavra de Deus que cai na consciência e regenera. Aí vem o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, e diz à igreja da Galácia: vocês, capítulo 4, versículo 19, vocês são meus filhos, por quem eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Sabe qual é o fruto? Não é outro senão Cristo em nós. Se você puder imaginar isso, que a semente do Evangelho, a semente da palavra de Deus, que nos regenera, é como a presença de Cristo em nós, que vai sendo formada em nós, e vai nos transformando à sua imagem, até que todos cheguemos à estatura de seres humanos plenos, à medida da maturidade de Cristo. Qual é o fruto? É Cristo em nós. Qual é o fruto do Evangelho? É Cristo em nós. Como é que eu sei que uma pessoa nasceu de novo? Você já não ouviu pessoas dizendo: eu vejo Jesus em você? Talvez você diga assim: não, pastor, nunca ninguém disse isso aí para mim, não. O que será, hein? Já pensou, a pessoa me encontra, o que será que ela vê em mim? Eu vejo Beelzebul em você. Eu vejo uma cobra jararaca em você. Eu vejo falsidade em você. Eu vejo mentira nos seus olhos. Eu vejo dissimulação. Eu vejo dubiedade. Eu vejo maldade. Eu vejo inveja. Eu vejo cobiça. Eu vejo murmuração e maledicência. Eu vejo ódio. Eu vejo ressentimento. Eu vejo vingança. Ou alguém que diz: eu olho para você e eu vejo amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fé, paciência, mansidão e domínio próprio. O que as pessoas veem em nós? Se não é o caráter de Cristo, o fruto bendito do Espírito Santo que produz Jesus Cristo em nós. É difícil imaginar que uma pessoa cheia do Espírito Santo possa ao mesmo tempo ser um poço de vaidade, de orgulho, de soberba. Difícil imaginar que uma pessoa cheia do Espírito Santo seja mentirosa, dissimulada e enganadora. É muito difícil imaginar que uma pessoa cheia do Espírito Santo seja hostil, violenta, agressiva. Porque Jesus disse isso. Não é possível que uma árvore boa dê fruto podre. Não é possível. Agora, não é difícil imaginar que um evangélico seja mentiroso, que um evangélico seja violento, que um evangélico seja pedófilo. Aí não é difícil imaginar. Agora, que uma pessoa em quem a palavra de Deus e o evangelho penetrou profundamente, regenerou, aí a gente diz: tem alguma coisa errada nessa história. A licença poética, que infelizmente não é poética, é o apóstolo Paulo dizendo: infelizmente eu não falei com vocês como espirituais, eu falei como carnais.
porque vocês foram regenerados, mas vocês não se alimentaram direito, e vocês não cresceram, e vocês ainda são crianças e são infantis. Agora, o que é joio, o que é trigo, o que é homem natural, espiritual e carnal, isso compete a Deus julgar. O nosso coração há que ser rendido a Deus, submisso à autoridade da palavra de Deus, como disse Paulo apóstolo na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 10, nossos pensamentos cativos em obediência a Jesus Cristo, porque as nossas armas não são humanas e carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas, castelos mentais de crenças equivocadas e padrões de comportamento, de sentimento, de pensamento que não tem nada a ver com o Evangelho. Então a gente se ajoelha e diz: Espírito Santo de Deus, guia-me a toda a verdade. Espírito Santo de Deus, convence-me do meu pecado. Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, para que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, que tudo isso seja em louvor a Ti, e é na Tua presença de joelhos em nome de Jesus que eu me posto. Que você faça isso, meu irmão, minha irmã. Que você não seja estatística de crente que não presta. Que você seja expressão da beleza, da bondade, do amor, da graça, do fruto do Espírito Santo, e que as pessoas olhando para você façam o maior elogio que um ser humano possa receber: eu vejo Jesus em você. Amém.